boa noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Estamos ao vivo e você pode participar com a gente enviando o seu e-mail tribuna@redevida.com.br. Eu não sei se você consegue reconhecer quando alguém está mentindo. E você diz, fulano está mentindo. Mas de onde vem essa certa intuição que você tem? Você consegue ser objetivo no seu modo de se comunicar? Ou você é do tipo que fala e depois as pessoas se perguntam, mas o que foi mesmo que ele disse? O visual, ele pode ajudar a passar credibilidade? Até que ponto o jeito como você se veste diz daquilo que você é? Essas e outras dúvidas esclarecidas pelo comunicador, autor de vários best-sellers e já está chegando com seus livros A Rússia, Reinaldo Polito, que nessa noite vem lançar o seu livro Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas, da editora Saraiva. Uma conversa para ajudar você a se comunicar melhor. E nessa noite também a gente vai receber o jornalista especialista em comunicação, repleto de boas dicas para a gente, Bob Floriano. E nessa noite ainda tem um encontro descontraído com um jornalista que é apaixonado pelo esporte. Nosso querido William Lopes, nosso comentarista. Quais são as perspectivas para o esporte em 2014? Esse ano é ano de Copa do Mundo, o que é que isso significa? É o Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite. Paulo, muito boa noite, o programa de hoje promete. Boa noite, Dalcides, uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, você que sempre participa conosco através do e-mail tribuna@redevida.com.br. A partir de agora, nossa caixa de entrada aberta, esperando a sua mensagem, sua pergunta, seu depoimento, sempre, claro, com seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo. Mande a partir de agora, Dalcides. Quando ele diz para mim assim, Dalcides, eu aceito o convite sim, eu vou ao seu programa, eu já começo a ficar feliz. Porque eu sei que tem conteúdo, que tem coisa boa a dizer e conteúdo prático para você que está nos acompanhando de todas as partes do Brasil. Nesse momento estamos ao vivo e você dizendo, Dalcides, eu quero me comunicar melhor. É por isso que eu trouxe um dos maiores comunicadores. Ele é professor de oratória, Reinaldo Polito. Reinaldo, seja muito bem-vindo. Você é sempre bem-vindo aqui. Sempre um prazer estar no seu programa. Um prazer muito grande, uma grande alegria. E hoje eu tenho assim várias perguntas. Estou sabendo aí que agora os livros lançados na Rússia. Quero saber de tudo. E a alegria também de receber Bob Floriano, comunicólogo, e nosso parceiro que volta de tempos em tempos e sempre com boas notícias para a gente. Bob, muito boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar com vocês novamente aqui e ao lado desse mestre da comunicação, do ensino da comunicação, que a gente aprende todo dia, por mais que a gente tenha experiência, com ele está aprendendo sempre. Quando alguém é bom. E assim, sabe, sem receio de dizer das características dos outros. É uma das coisas que eu aprendi no livro de Reinaldo Polito, Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas. Eu comecei a ler o livro e disse assim, não podia ser mais prático. E realmente você vai tocando em temas que, longe de ser aquela coisa de, ele está só falando assim como você deve se comunicar, olha, usa a entonação de voz desse jeito, daquele. Eu descobri que o livro trata de questões muito mais sérias. É o relacionamento profundo, você dizendo assim, ei, quanto tempo você não olha nos olhos daqueles que estão convivendo com você na mesma casa? Polito, vamos falar um pouquinho do livro Conquistar e Influenciar para se dar bem com as pessoas. Vamos começar por aí. Ok, com muito prazer. Eu não fujo da oratória, não fujo da comunicação. E eu tenho feito, ao longo desses anos todos, eu tenho produzido textos que falam sobre relacionamento. Então, o que eu fiz, eu fui fazendo esses textos sempre com um fio condutor para que as pessoas pudessem ser ajudadas no ambiente de trabalho, nas suas carreiras e também no relacionamento pessoal. Então, o objetivo do livro é exatamente esse, fazer com que as pessoas possam segurar a carreira que tem na mão, desenvolver aquilo que podem desenvolver na sua carreira e ter um bom relacionamento com amigos e com as pessoas da família. Você toca em vários pontos, inclusive no relacionamento no trabalho, você diz assim,
cumprimentar as pessoas pelas conquistas. E eu falei, nossa, isso é bem prático. Quanta gente que fica só em críticas e assim por diante. E você diz, não, é bom sempre enviar notícias que possam ser do interesse desse meu companheiro de trabalho. Eu fiquei pensando, são pequenas delicadezas. É olhar as pessoas dentro do interesse que essas pessoas têm. Por exemplo, eu comento no livro que, às vezes, vem alguém no seu programa, Dalcides, dá uma belíssima entrevista. Por que não mandar um e-mail cumprimentando essa pessoa? Aquele que lança um livro, ora, motivo de alegria, uma grande conquista. Imagina o trabalho que dá para lançar um livro, cumprimentar o filho de um companheiro de trabalho que passou no vestibular, a menina que conquistou seu primeiro emprego, o pai está feliz com aquilo. Então, um tipo de comentário, cumprimentando o pai, cumprimentando o filho por essa conquista, é uma forma de aproximação e fazer com que a pessoa se sinta muito bem com o comentário, com a sua proximidade e com o relacionamento que você estabelece aí. Bob. Só que as pessoas no trabalho vão dizer, tá puxando o saco. E aí a diferença disso? Professor, mas é a primeira coisa que vem na cabeça do profissional médio. Elogiou? Não é elogio, está com interesse. Tem que tomar cuidado porque o elogio ele tem que ter substância, ele tem que ter sustentação. Se eu falo, Bob, você é uma pessoa maravilhosa, isso é vazio e você fala, não, esse aí realmente está tentando me agradar apenas por agradar, está tentando alguma coisa. Mas se você tem um filho que passou num vestibular difícil, entrou na faculdade, e eu faço esse tipo de comentário com você, parabéns, Bob, realmente uma conquista difícil essa, seu filho passou por milhares de candidatos e conquistou esse espaço. É um motivo de grande alegria, você está de parabéns. Você vai ficar feliz da vida. Claro. Então, o elogio ele precisa ter sustentação. O elogio vazio é demagogia. Então, isso daí acaba afastando as pessoas e colocando em dúvida a intenção daquele que se aproxima. Professor, uma questão. Muita gente que está assistindo a gente vai fazer uma entrevista para emprego. Qual a força, então, deste elogio, de um comentário a respeito da empresa ou do profissional que está entrevistando, numa entrevista para aquela vaga de emprego? O que eu percebo com alguns candidatos que erram, eles vão para uma entrevista, por exemplo, sem saber que tipo de empresa eles estão participando. E hoje é tão fácil, você entra no Google, você consegue informações sobre o que a empresa faz, tipo de diversificação, tipo de investimento que fez, se outras empresas estão participando ou não do desenvolvimento dessa empresa. E se o candidato for municiado dessas informações e fizer comentários sem intenção de elogiar, mas demonstrando interesse, demonstrando pesquisa, demonstrando envolvimento com aquilo que está acontecendo, ele está passos à frente dos seus concorrentes, com certeza sim. Um dos temas que você tem trabalhado é a questão da importância do humor. Eu não sei se a gente vive numa sociedade onde a gente está sempre com pressa, as pessoas estão sempre, me parece, olhando tensas para o relógio e a gente envolvido nesse sistema todos os dias. Mas, de vez em quando, a gente se encontra com algumas pessoas, mas que bom humor tem esse alguém. Aquela pressa, aquela ansiedade, parece que ao mesmo tempo a gente também já está rindo, achando engraçado alguma coisa, ele nem se esforçou para fazer graça. A importância do humor nesse ambiente de trabalho ou até no ambiente de casa. Não, conviver com uma pessoa bem-humorada é uma delícia. Não tem preço, né? Não tem preço. Ela demonstra que não está se protegendo, torna o ambiente muito mais agradável. Agora, é preciso tomar sempre um cuidado com o humor, porque existe uma linha muito delicada separando o humor da vulgaridade. E o perigo está aí. Quanto mais nós nos aproximamos dessa linha, mais bem-humorados nos tornamos, mas maior passa a ser o risco de cairmos na vulgaridade. Então, o que eu tenho recomendado é que a pessoa seja leve, bem-humorada, espirituosa, mas guarde uma certa margem de segurança, porque é preferível não ser tão engraçadinho e preservar a imagem, aquele que vive caminhando naquele fio da navalha, fazendo gracinha o tempo todo, mas constantemente correndo o risco de cair nessa vulgaridade. Em determinadas circunstâncias, isso pode ser irreversível para a imagem. Dentro de uma empresa, por exemplo, isso é muito perigoso. Inclusive. Mas treinar esse humor, essa presença de espírito,
A presença de espírito mostra inteligência, aquele que consegue passar uma mensagem subentendida, lá nas entrelinhas. Além de lhe mostrar inteligência, quando ele faz essa brincadeira sutil, é um elogio que ele está fazendo ao interlocutor. É como se ele dissesse, olha, você é tão inteligente que eu tenho certeza que você vai entender essa brincadeira sutil que eu estou fazendo com você. E eu acho que é aí que muita gente se engana. Por exemplo, de pegar alguém para Cristo, numa linguagem assim, bem popular, né? E a gente percebe algumas grosserias, né? E que em alguns ambientes eu chego a olhar assim e dizer, mas aí não tem graça. Mas a pessoa acha engraçado e sempre tem 2 ou 3 que também acham engraçado. Então, o tirar sarro, né? Assim, o brincar demais com alguém que não gosta, há muito desequilíbrio, né? Tomar cuidado para não ridicularizar. Normalmente a brincadeira ridiculariza alguém. E essa pessoa dá risada, finge que não se incomodou com aquilo, mas se incomoda sim. Se ela foi diminuída, menosprezada... Ninguém gosta disso. Não gosta. Ali no travesseiro, à noite, quem já passou por isso sabe, sozinha, encontrando uma maneira de se vingar daquele que foi grosseiro naquele momento. Então, a autogozação é muito melhor. Aquele que brinca com ele mesmo, com a sua estatura física, aquele que brinca com as suas características físicas, com as pisadas na bola que dá, com as gafes que comete. Essa brincadeira, assim, mostra grandeza, superioridade, leveza de comportamento e não machuca ninguém. Perguntas de telespectadores. Você está participando, estamos ao vivo aqui no Tribuna Independente para todo o Brasil. tribuna@redevida.com.br, a sua pergunta nessa noite. Vamos lá, Paulo. Alcides, o e-mail é esse, vou repetir, tribuna@redevida.com.br, você pode mandá-lo, já estamos com a caixa aberta e já recebi aqui a pergunta da Mariana Ferreira, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela pergunta, professor Reinaldo, ela diz assim, na verdade, ela conta um pouquinho da história dela, vou resumir, ela fala que vai apresentar o trabalho de conclusão de curso na faculdade daqui a poucos meses e ela já quer começar a se preparar para esse dia. Que dicas você me dá, professor Reinaldo? Vou dar 60 dicas. Existe um livro, qual é o nome dela? Desculpe. Mariana. Mariana. Existe um livro, Mariana, um livro prático, baratinho, custa cerca de R$10. Super dicas para um TCC nota 10. Você tem todas as dicas, é da Raquel esse livro, você tem todas as dicas que você precisa, desde a preparação do trabalho, como é que você se comporta diante da mesa julgadora, que tipo de desenvolvimento você faz, capa de trabalho que você coloca, se segue ou não as regras da BNT, tudo que você precisar. Se deve ou não entregar um presentinho para a banca, se isso é proibido ou não. Mas o mais importante num trabalho é você fazer o seu ensaio junto com seus colegas. Eu não sei se o trabalho é individual ou em grupo, normalmente é em grupo. Então que você converse bastante, explique como o trabalho nasceu, os desafios que você enfrentou, o objetivo que você teve e quais foram os resultados que vocês conseguiram com esse trabalho. Se você conseguir conversar de uma forma animada com seus amigos, falando a respeito desses pontos todos, diante da banca é isso que você vai fazer. Basta você continuar conversando de uma maneira animada. Com certeza você vai sair bem. Boa sorte. Para uma recomendação, se você quer elogio, ligue para sua avó. Chame pessoas que vão realmente descer a lenha, que vão indicar os problemas que você tem para falar, para postura, para parar de suar na hora da apresentação, o completo e profundo conhecimento daquilo que está apresentando, perguntas inesperadas que possam acontecer no meio da apresentação, seja pela banca, seja por qualquer situação. Estar preparado, conhecer profundamente o assunto que vai, pegue os piores críticos, pessoas que não gostam de você e peça para fazer uma análise. Se você quer elogio, liga para sua avó. Falando em ligar, né, para a avó receber elogio, o Roberto de Feira de Santana, na Bahia, ele diz assim: professor, ao receber um elogio, é importante que eu agradeça sem falsa modéstia. O que eu devo fazer diante de um elogio? É muito comum uma pessoa bem trajada, por exemplo, quando chega no escritório, alguém nota aquilo, ele ficou 2 horas escolhendo a melhor roupa dele. E alguém nota e fala, puxa, que roupa bonita você está usando. Eu não sei se vocês já perceberam que, normalmente, aquele que recebe o elogio, ele vai se desculpando, não, isso aqui já do ano passado, já fazia tempo que eu não usava. Então, ao receber um elogio, a atitude mais simples e mais eficiente que existe, diz muito obrigado. Esse muito obrigado valoriza o elogio e evita qualquer tipo de constrangimento.
Mulher tem muito daquela história de... eu digo mulher porque eu vejo mulher falando essa frase, nunca vi um homem, mas diz assim, imagina, são seus olhos. Tem muito disso? Tem muito disso. Ou alguns que partem para a imbecilidade. Gostou, está às ordens, quando quiser pode usar aqui. Bastaria dizer obrigado. Essa eu nunca tinha ouvido. E aí, Bob? Essa história do elogio é uma coisa muito, muito perigosa, né? Porque a pessoa pode estar elogiando e no fundo está fazendo uma grande piada. A pessoa não está tão bem vestida assim, Sim. A pessoa acredita que foi um elogio, continua insistindo naquela roupa mal feita, mal cortada, mal ajambrada e ele continua indo. Acho que está arrasando. Porque talvez não tenha amigos que tem indiquem... alguns colegas maldosos que vão elogiar só pela ingenuidade dele. Então, professor, como ter a delicadeza na empresa, no ambiente corporativo, para falar para um colega de trabalho, até para um superior, que alguma situação está desagradável? Ou ele não está vestindo bem, ou chega com cheiro de cigarro na mão, ou está com bafo. Bafo. Como é que você vai falar para uma pessoa? Você está com mau hálito. Você tem que pedir para quem? Para um colega diretamente, para o chefe, mandar uma carta, fazer uma piada? Qual é a receita? A pergunta é essa, o que você tem que ver com a vida dele? Ali no ambiente de trabalho, se ele não vai com uma roupa adequada, se está cheirando o cigarro, se isso não incomoda você, alguém deve ter falado isso na casa dele. Você vai se intrometer na vida dele. Normalmente, aquele que faz a crítica é uma certa vaidade que ele tem, sabe? Eu sou muito bem preparado, então eu vou dar aqui alguns conselhos para você. Aquele que recebe, normalmente não gosta. Se isso prejudicar o desenvolvimento da empresa, se prejudicar a vida da pessoa, se comprometer o relacionamento, enfim, se tiver alguma coisa muito grave, aí sim, chama do lado e conversa. Mas essas coisinhas simples assim... Não, exatamente por isso. Quando altera o ambiente, por exemplo, você tem um colega que faz atendimento de balcão. Sim. E fica numa situação desagradável com o cliente. Como informar para esse colega? Qual é a forma mais delicada que não cause problemas? Olha, o que eu tenho recomendado é o seguinte. Vamos imaginar que alguém chegue atrasado todos os dias, isso vai comprometer o trabalho na empresa, vai comprometer a carreira dele, evidentemente. 2 dias seguidos ele chega no horário. Então, de uma forma sutil, o que nós podemos fazer? Fala, olha, Bob, que bom que você tenha chegado no horário. Você sabe que eu estava preocupado. Falei, o Bob está com algum problema, ele tem chegado atrasado, mas estou vendo que você conseguiu superar isso. Ótimo. Pronto, você faz um elogio sobre a conquista que ele teve. Aquele que estava mal cheiroso, um dia ele está todo perfumadinho, você faz um elogio sobre isso, então ele vai receber aquilo como elogio e não vai ficar melindrado com você. Pelo que eu entendi... E mais um detalhe, aquele que pede crítica, normalmente ele está pedindo elogio. Não, pode criticar, pode criticar. Faça mais um elogio. Não, ele não quer crítica. Ironia na comunicação, me parece que então já entendemos que está banido. Ironia na comunicação. Não, a ironia pode ser feita. O problema, a ironia é sinal de inteligência. Tá. Agora, inteligência de quem faz, inteligência também para quem ouve. Até eu coloco uma frase do Mário Quintana no livro, e ainda bem que ele falou isso, porque eu jamais teria coragem de dizer, dizendo que a ironia foi feita para a inteligência. Diante de pessoas que não entendem a ironia, não adianta, porque contra a burrice não tem remédio. Isso o Mário Quintana que falou. Então, se uma pessoa não entende a mensagem subentendida, se ele não entende a brincadeira, não vai fazer isso com ele. Ou então tem aquele maldoso, já que estamos falando em ambiente profissional delicado, a pessoa é bem preparada, ela é muito instruída, entende a sutileza do comentário, mas o que ela faz? Como é um desafeto seu, você faz a brincadeira sutil, subentendida, ele finge que não entende, você fica ali desesperado tentando explicar, não, olha, não foi bem isso que eu quis, eu não quis ofender, etc., só para que deixe numa situação constrangedora. Então, veja só, diante de pessoas com dificuldade de entendimento e diante de pessoas maldosas, o melhor é não fazer a ironia. E se usar com tanto destaque, com tanta ênfase, que não fique dúvida de que você estava brincando. Se tiver que explicar, olha, foi uma brincadeira que eu fiz, provavelmente você errou na medida. Eu gosto de quem sabe contar histórias. E eu gosto de ficar perto. Nesse final de semana mesmo, estava perto de uma pessoa que sabe contar histórias, que conta histórias da própria vida. E eu fico querendo saber mais. Mas tem gente que tem histórias longas e cansativas. Você diz, ai meu Deus do céu, mas tá, já entendi onde quer chegar. Como é que a gente aprende a contar histórias? Existe isso? Bom, temos que nos tornar colecionadores de história. Alcides, eu não conheço um palestrante de agenda cheia e bem remunerado
que não seja bom contador de histórias e que não seja bem-humorado. Então, do humor nós já falamos. Então, é preciso colecionar histórias para que sejam inéditas e curtinhas. Porque história longa, realmente, aquele noveleiro que fica contando história, ele vai ser um chato. Quem consegue rapidamente contar uma história dentro da circunstância, dentro do contexto, nem parece que você está contando uma história, porque aquilo é um complemento natural dos argumentos que você está utilizando. Torna uma conversa muito agradável, as pessoas gostam de estar à sua volta, ilustra aquilo que você está dizendo e você é sempre muito bem recebido em todas as rodas. Nesse livro que você tem aqui, O que a Vida Me Ensinou. Que a vida me ensinou. O que a Vida Me Ensinou. Dos 21 livros que eu escrevi, o que eu mais gosto é esse. Até não é o que mais vende, mas é o que eu mais gosto. As pessoas me ligam, escrevem, dizendo que se emocionaram, choraram, que fizeram uma revolução na carreira. É impressionante o resultado desse livro. Aí eu vou contando como foi que eu aprendi a contar as minhas histórias. Lá em Araraquara tem uma cidade próxima chamada Bueno de Andrade. Ela ficou famosa porque o Inácio de Eola Brandão escreveu uma vez uma crônica falando sobre as coxinhas de Bueno de Andrade, as coxinhas douradas de Bueno de Andrade. E meu primo morava nessa cidade, contando o padre, usando uma antiga atividade sua, contando o padre que rezava a missa aos domingos, lá dava assim uns 800 habitantes. Então, numa época que não tinha televisão, você não tinha outro momento de lazer, as pessoas mais idosas se sentavam no banco da estação ferroviária e ficavam ali contando as suas histórias. E as histórias tinham que ser boas, interessantes, porque senão acabava o lazer da cidade. Então, eu muito pequenininho, menino, passei a ouvir aquelas histórias e depois eu passei a recontar aquelas histórias. Hoje, nas minhas palestras, eu conto muitas histórias que eu aprendi naquela época ainda. Falando em histórias e falando em livros e falando em contar histórias e rodar pelo Brasil, pelo mundo, o que você mais gosta é este aqui, O que a Vida Me Ensinou. Eu fiquei sabendo que você já tem mais de 1 milhão de livros vendidos, é isso? Isso aí. No mundo todo? Veja o interesse que as pessoas têm por esse assunto. Quer dizer, mais de 1 milhão de pessoas comprando livros, um assunto técnico específico, ensinando a falar em público, realmente é bastante interesse por esse assunto. E eu estou aqui meio perdido nos livros, porque são tantos, mas se eu não estou enganado, são esses 2 que estão sendo traduzidos agora, ou lançados, já foram lançados na Rússia. Na Rússia. E as pessoas perguntam, como é que faz para lançar um livro na Rússia? Existe a Feira de Frankfurt, que é a maior feira de comércio de livros do mundo, todos os editores, todos os escritores estão sempre ali. Então, o que eu faço com os meus livros, que eu já estou publicando livros no exterior já há mais de 10 anos. Então, o que eu faço com os livros, eu tirei esses exemplos muito regionalistas para que fossem mais universais. Fiz uma boa versão dos livros para o inglês, porque é muito difícil. Você sabe que tem uma história curiosa? Uma editora na Índia comprou os direitos de publicação do livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, e eles tinham 3 anos de prazo para fazer a publicação do livro, senão eles perdiam os direitos autorais. Pagaram os direitos autorais e não conseguiram fazer a versão do português para a língua na Índia. Então, veja só que coisa terrível. Então, o que eu fiz? Fiz uma boa versão do livro em inglês, uma boa agente financeira, ela vai para a Feira de Frankfurt, e ali eles pegam os livros que tiveram muito sucesso. Por exemplo, Como Falar Corretamente Sem Inibições. Esse livro vendeu aqui no Brasil mais de 530 mil exemplares. Enche os olhos de uma editora, o risco dela vai ser menor. O Super Dicas para Falar Bem em Conversas e Apresentações. É outro livro também que foi publicado lá. Vendeu 360 mil exemplares. Então, eles pegam 2 livros que venderam quase 1 milhão de exemplares, então eles estão com o risco calculado. Eles vão fazer um pagamento adiantado de direitos autorais, mas com uma boa certeza de que vão ter um retorno com isso aí. E, porque eu estou imaginando assim, uma outra cultura, não só uma outra língua, um outro modo de pensar, e ao mesmo tempo eu tenho percebido alguns autores brasileiros que têm feito sucesso lá. Nesses dias eu conversava com o César Romão. Querido amigo nosso. Querido amigo nosso, e que dizia assim, olha, é impressionante como os russos eles estão interessados naquilo que a gente anda escrevendo. César Romão tem 7 livros publicados na Rússia. Realmente é um autor de grande sucesso. Então e com esse cuidado de fazer com que a mensagem possa chegar com uma linguagem mais universal, a possibilidade de publicação é sempre muito maior. O Alderino Cardoso, de Barretos, interior de São Paulo, diz assim, como posso me tornar mais agradável aos meus colegas de trabalho?
eu sou um pouco fechado, um pouco calado. E percebo que isso tudo torna um pouco mais difícil o meu entrosamento. Como é que ele vai fazer? 2 caminhos interessantes aí. Primeiro, começa em casa, porque se ele não conseguir se relacionar nem dentro de casa com a família, ele vai ter um pouco mais de dificuldade fora. Então, comece em casa, contando as pequenas histórias, fazendo as pequenas brincadeiras, porque ele vai se acostumando com isso e depois leva para o ambiente de trabalho. E o outro recurso excelente para um bom relacionamento, principalmente quem é mais calado, é aprender a fazer perguntas. Você faz uma pergunta, a pessoa começa a responder para você. Faz uma outra pergunta, começa a responder. No fim, ele é o alvo das atenções e só fez 2 ou 3 perguntas e todo mundo acha que ele foi um grande papo naquele momento. Saber fazer perguntas. E perguntas abertas, por exemplo, por quê, como, de que maneira. Essas perguntas obrigam a respostas um pouco mais amplas e ele passa a ser um bom ouvinte também. Perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Dalcides, falamos agora há pouco de como lidar com a crítica e quem participa agora é a Flávia de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Faça como ela, tribuna@redevida.com.br. Ela fala que a excessiva proteção dos pais no desenvolvimento da criança e do jovem cria adultos não acostumados ou não preparados à crítica. O senhor acredita que este é um dos maiores problemas de nosso tempo? Eu acho que ela ouviu a conversa nossa no almoço hoje. Minha mulher está aqui, ela sabe que nós conversamos sobre isso. Como é que se cria um filho? Se você faz crítica, você prejudica a autoestima dele. Se você elogia demais, agrada demais, ele não vai ter preparo para enfrentar depois a vida, depois a adolescência. É sempre o equilíbrio. E procurar fazer elogios para as atitudes em si. Se ele se sai bem num determinado momento, com a atitude dele, você diz, olha, eu gostei muito dessa sua atitude, como é que você agiu. E se o filho age mal num determinado momento, você vai criticar aquela atitude. Então, não é dizer, você é uma pessoa maravilhosa, você é muito bonito, você é isso, aquilo. Então, o elogio amplo, ele não é valorizado. Quando o elogio é feito para atividades e para atitudes, aí sim a pessoa entende exatamente aquilo que acabou de fazer. Então o equilíbrio é o bom caminho. Nem elogiar demais, nem criticar demais. E amar muito sempre. Eu vou fazer um rápido intervalo nessa noite em que o nosso entrevistado da noite é Reinaldo Polito, professor de oratória. Na nossa bancada recebemos Bob Floriano, jornalista e comunicólogo. Nessa noite eu gostaria de convidar você mais uma vez a escrever para a gente, a participar com a gente, a fazer o programa com a gente. E quero também lembrar você de uma coisa importantíssima. A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o Tribuna Independente vai começar às 8h30 da noite. Das 8h30 às 10 da noite. Um programa renovado, com vários quadros. Eu quero convidar você a partir do primeiro dia 3 de fevereiro, às 8h30 da noite, já está em sintonia com a gente. Rápido intervalo, a gente volta já já.